Olá, muito boa noite a todos. Começa agora mais uma edição do programa A Verdade de 2015. Eu sou Hamilton Nogueira e nosso tema para bate-papo, para conversa hoje, são as prioridades dos gastos versus as reais necessidades da população. Na pauta temos segurança pública, gasto com saúde, publicidade, festas, entre outros. Fique atento, o programa A Verdade está no ar. Olá, muito boa noite. Estamos no ar agora em definitivo conversando sobre os gastos do governo versus o que é o orçamento ideal e o que é que de fato é passado para a população, o que é cumprido à risca, quais são as necessidades da população. Festas, obras, enfim, o que é necessário, o que não. Você participa 34861721, o Twitter é Hamilton Nogue. Participe ao vivo nesta terça-feira, lembrando que às sextas e aos domingos, sempre a partir das 23 horas, você vai estar conferindo as nossas reprises. Além de você que participa de casa, aqui conosco no estúdio hoje estão Alexandre Damasceno, você já o conhece bem, ele está sempre aqui conosco, ele é doutor em Economia e Gestor Público. Também conosco Carmelo Leão, que é presidente da Associação Médica Cearense. E conosco, mais uma vez, voltando aqui ao programa, Oscar Costa Filho, que é procurador da República no estado do Ceará. Senhores, muito boa noite, imenso prazer recebê-los, agradeço demais a disponibilidade de estarem aqui conosco. E antes da gente começar a nossa conversa, eu queria só fazer dois registros, que é lamentando que profundamente a morte, o falecimento hoje de manhã do deputado estadual Wellington Landim. Ele é natural de Brejo Santo, faleceu aos 59 anos, e é uma imensa pena. E também lamentar igualmente a perda de Antônio Márcio Rios de Souza, um inspetor de polícia que foi vitimado em um assalto covardemente, aliás, como são todos os praticantes dessa vida aí, e é uma pena que tenha perdido Antônio Márcio Rios de Souza, que é inspetor de Polícia Civil. Senhores, agora sim, bom, a gente já teve uma conversa aqui recentemente, até com a participação do Carmelo também, sobre problemas na saúde. São muitas denúncias, não é de hoje. É bom que se diga que já é um problema histórico que o Brasil não conseguiu resolver, infelizmente. No entanto, a gente espera prevenção, a gente espera rigor de governança, a gente espera atitudes na base do problema para prevenir o problema. E achei estranho a solução da Prefeitura de Fortaleza de construir um anexo do IJF. Para quem acompanha o A Verdade Fora do Ceará, é aqui no município de Fortaleza, um dos maiores hospitais do estado. Mas sempre que a gente conversa sobre o assunto, o problema levantado é o do custeio e não da construção. E isso me causa estranheza. Eu queria começar com o Alexandre sobre que ele analisasse essa medida e se isso trouxe alguma surpresa ou não. Está tudo ok. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Hamilton. Boa noite, colegas debatedores e todos que nos assistem pela TV União. Milton, mais uma vez eu percebo nesse posicionamento do poder público municipal e do poder público estadual uma forma de empurrar com a barriga as soluções efetivamente necessárias para a área de saúde. Nós vemos desde a atenção primária nos postos de saúde até a atenção secundária nos grandes hospitais, problemas que gritam por solução, os corredores apinhados de gente, fora aqueles que não conseguem sequer estar internados, entre aspas, nos corredores, cirurgias eletivas sem data para acontecer, falta de medicamentos, falta de insumos básicos. E enquanto isso está acontecendo, parece que o poder público fica surdo a tudo isso e se concentra em mais uma cortina de fumaça, que é o lançamento de uma nova obra, que seria o anexo do IJF. Você não concorda com essa nova obra? Eu acho que pode até ser uma coisa a ser feita, a ampliação do IJF, mas as urgências que nós temos na área de saúde são urgências de mais barata solução do que a construção de uma obra. E passa pela mudança da prática administrativa. Sempre aqui no programa a gente precisa discutir e vem discutindo se esses problemas são de gestão ou são problemas de recurso financeiro. A exemplo da falta de remédio, vamos pegar um ponto específico aqui. É o quê? Falta de financiamento, falta de dinheiro ou falta de um modelo licitatório que cubra as necessidades sempre? As informações que nós temos, que os remédios chegam aos soluços nos postos de saúde, nos hospitais, ou seja, não tem, de repente tem demais, não tem, de repente tem demais, isso me sinaliza uma falta de planejamento absoluto. E aí exige ou exigiria do poder público legislativo
uma fiscalização mais intensa do porquê que isso não está acontecendo. Uhum. E o Ministério Público também pode atuar fortemente nessa área, né? Então, por que se planeja tão mal essas compras? Para se comprar como emergência, Sim. se for alguma coisa por trás, pode estar muito errada. Quando você perde... Isso são todos os postos, Alexandre? Todos os postos de Fortaleza estão sem medicamentos. Ontem, por exemplo, no posto de Messejana chegaram medicamentos. Então fica aquela fila quilométrica, os cidadãos se humilhando para receber uma medicação que já deveria ter recebido há algumas semanas. E se for de uso contínuo, é até perigo de vida. O tratamento, né, já está provavelmente muito comprometido. Tá. Bom, repito, Carmelo, prazer recebê-lo novamente, muito boa noite. Como é que você avaliou essa notícia? Prazer é meu, obrigado pela oportunidade. Gostaria também de lamentar a morte do nosso colega, o deputado Wellington Landim. E essa notícia da construção do IJF2, na nossa opinião, você tem que colocar para funcionar o que já tem. Sim. Nós temos a rede complementar de saúde do SUS, que foi abandonada pelo poder público nos últimos anos. Haja vista a Santa Casa, teve uma audiência pública... Nesse caso você está falando do governo federal, então? O governo federal, estadual, com as contrapartidas municipal, estaduais. Isso. Sim. A Santa Casa de Misericórdia. Teve uma audiência pública agora, segunda-feira, na Assembleia Legislativa, e foi debatido justamente isso. A Santa Casa, um hospital que tem um número de leitos, tem cerca de 10% dos leitos vazios. Enquanto nós temos pacientes internados no corredor do HGF, do JF, tem lá leito vazio. Por quê? Porque a tabela do SUS remunera de forma inadequada e a Santa Casa vive em prejuízo. Sim. Então, o ideal era essa rede complementar ser ativada antes de você construir um outro hospital. Sim. E construir o hospital, como você falou, para construir é fácil. O difícil é manter. Sim. E a manutenção de um hospital público de administração direta, ao meu modo de ver, é mais caro do que manter um hospital da rede complementar. Por quê? A rede complementar, o médico, a enfermeira, é de responsabilidade daquele hospital. Você não vai precisar fazer um concurso público, não vai ter o gasto da Previdência depois, e, de certa forma, a produtividade desse serviço, muitas vezes, termina sendo maior. Doutor Oscar, muito boa noite. Como é que o senhor recebeu essa notícia aí da ampliação do JF? Boa noite. Eu gostaria de iniciar me solidarizando com a família do deputado Wellington Landim, dizer para ele também do meu sofrimento, porque eu também perdi um amigo. Éramos amigos, tinha por ele um apreço muito especial e nos pegou a todos de surpresa. Uma morte repentina, fruto do acaso, né? E daqueles imprevistos e daquelas fatalidades, né? De que somos acometidos. Portanto, os meus sentimentos, né? De pesar, né? A família e a nossa solidariedade. Com relação ao aspecto que está sendo colocado aqui, é bom que a gente diga, em primeiro lugar, que a situação da saúde pública no estado do Ceará, em Fortaleza, chegou ao ponto em que chegou, em primeiro lugar, porque houve um absoluto descaso com a fiscalização do Sistema Único de Saúde, da aplicação das verbas do Sistema Único de Saúde aqui no estado do Ceará. Para você ter uma ideia, um instituto aí que foi contratado, que já está nas páginas de jornais, o ISGH, há muito tempo já é conhecido, não é, dos órgãos de fiscalização, e os últimos dados disponíveis aqui é que com apenas 3 hospitais, esse instituto consegue consumir mais do que toda a rede pública de saúde no estado do Ceará. 3 hospitais e me parece que 4 UPAs. UPAs também. 4 UPAs. Isso. Quer dizer, eu não preciso dizer mais nada a respeito do que está acontecendo. E sobre esse aspecto da construção do hospital, é consenso, eu me filio à fala anterior aqui, mas o que chama a atenção e é digno de registro é a postura do prefeito municipal em adotar essa opção à luz de todas as inconveniências públicas e notórias de você construir um anexo do hospital quando você não consegue fazer funcionar o que já existe.
Isso é consenso. Algum posto de saúde tem funcionamento exemplar? 1, 2, pelo menos? Que pudesse replicar o modelo? Ou todos são ruins? Observe, você tem que entender uma coisa que é absolutamente incontroverso hoje. As unidades de saúde que estão aí não funcionam. Mas essa é a minha pergunta, nenhuma delas? Não, claro que, como ele colocou bem aqui, existem algumas que funcionam e de maneira deficiente, por conta de que o sistema ele é uma rede de vasos comunicantes. Se você, por exemplo, coloca um hospital de Xaramubim, por exemplo, que não funciona, Sim. que não está funcionando, e por que você construiu? E quais são os esforços, né, que foram despendidos no sentido daquele hospital fazer funcionar? E aí você, com isso, você começa a ter o que se chama gargalos, não é? Na construção e no funcionamento do sistema como um todo. Porque o sistema único de saúde, você precisa entender que ele, enquanto sistema, ele tem uma lógica própria. Portanto, ele tem regras próprias que ele exige. É como o mercado, por exemplo, Sim. na economia. Me filiando aqui ao nosso doutor em economia. Por que o Levi foi chamado, não é, para fazer o que ele está fazendo aí, independentemente de todas as críticas ou juízes de valor que se possa fazer a respeito dele? Porque o mercado mandou recados, não é, para os poderes constituídos, principalmente a presidente da República, que ele precisava de quê? Que ele precisava de ajustes, que ele precisava de intervenções. Olha, deixa eu pegar esse gancho aqui que o senhor fala em mercado, e o Kleber Carneiro, nosso amigo aqui, que sempre participa, pergunta por que tem dinheiro para fazer festa de São João e não tem para comprar material básico para os hospitais. Olha, esse é um aspecto que, inclusive, na ação judicial que a gente propôs, a gente também pede que essa questão seja enfrentada. Mas nós temos que dizer o seguinte, olha, o problema é muito maior. Sim. O doutor Carlos Laveu, por favor, acabei de fazer um programa com ele, ex-secretário de saúde, e ele também foi muito claro com relação a isso. Há problema de subfinanciamento. O problema não é o subfuncionamento. O problema é o quê? É o mau financiamento, ou, por que não dizer, as drenagens de recursos que saem de forma a comprometer o sistema como um todo. O que precisa deixar claro é o seguinte, o sistema ele tem regras próprias para o funcionamento e nós, enquanto gestores, nós devemos buscar fazer um comprometimento e uma leitura do que essas regras nos ditam. Agora, é preciso dizer o seguinte, por que então o prefeito toma uma medida dessa absolutamente distoante com o bom senso, não é? E com a opinião comum? Já se pode dizer, por exemplo, que o governo Camilo Santana tem uma postura de menos gasto do que o governo Cid Gomes, Alexandre? Dá para fazer essa comparação já? Eu acho muito cedo e muito leviano até afirmar qualquer coisa nesse sentido. Mesmo com a troca do perfil dos carros do Honda? Mesmo assim, a situação hoje de crise absoluta, ou seja, os governos municipais, estadual e federal chegaram a um limite de falta de recursos tão grande, você está vendo a situação da educação como está. A educação federal está cortando 75% dos investimentos e cerca de 40% do custeio. Então, hoje não se tem o que gastar. Então, será que o governo Camilo estaria também tendo essa postura um pouco mais comedida em algumas despesas, caso estivesse cheio, né? ou dizendo que estava com o cofre cheio? Eu particularmente não acredito, porque algumas sinalizações só estão sendo dadas depois que vem a público pela imprensa. A exemplo da famosa festa lá do Hospital Geral de Fortaleza. Sim. Então, os gastos me preocupam na seguinte perspectiva. Não se fala em rever o processo administrativo da máquina pública. Só se fala em conseguir mais dinheiro. É ir a Brasília para conseguir dinheiro, é fazer empréstimo para conseguir dinheiro. E ninguém para pensar, para colocar grupos sérios de trabalho, para analisar como o recurso atual está sendo comprometido, como está sendo gasto, como está sendo fiscalizado. A estrutura em Fortaleza, Estado do Ceará, se funcionasse bem, seria suficiente, Carmelo? Ou ainda assim seria poucas unidades? A oferta que nós temos atualmente, ela poderia ser melhor gerenciada. Sim. Melhor gerenciado. Se esses hospitais da rede complementar, que eu falei, os hospitais conveniados ao SUS, se a Santa Casa funcionasse de forma adequada, paralelamente à rede própria do Estado e do município, com certeza nós teríamos melhores resultados. Agora, mas ainda assim não seria totalmente suficiente? Daria uma boa melhora. Não seria suficiente, mas daria uma boa melhora. Certo. Agora a gente tem que pensar no básico. Por exemplo, saneamento básico. O nome já está dizendo básico.
E no nosso país, 53% dos domicílios não tem esgoto tratado. Essa violência urbana absurda que a gente vai comentar. Consumo de álcool absolutamente droga, sem controle, sem nenhum tipo de educação nas televisões. Exatamente. Então a gente fica tratando o sintoma, né? Mas não trata a origem desse sintoma, que é essa violência urbana, esse saneamento básico inadequado, Como é que tá assistência primária. Corredômetro de hoje, 386 pacientes. Em comparação com aquela vez? Está na média. Tem dia que sobe para 444, tem dia que desce para 286, fica nessa média. O Ministério Público acompanha, doutor Oscar? É claro que acompanha. Agora, existem outros dados aí que a população precisa conhecer. Por exemplo? Nós acabamos de falar, é a questão do corredômetro e a gente está acompanhando isso aí. Mas você sabe que quantas cirurgias chamadas de eletivas, somente em Fortaleza, estão aí em fila de espera? A questão Pode explicar para quem está em casa, por favor, o que me ajude aí, cirurgia eletiva. Ortopedia, caso de urologia, né? Ou seja, são essas cirurgias que demandam o quê? Demandam uma fila de espera para que o procedimento seja realizado. O procedimento clínico seja realizado. Só aqui em Fortaleza nós temos mais de 7.000 pacientes esperando que essas cirurgias sejam feitas. E um dia consegue dar vazão a quantos? Não tem, isso é muito irregular. Agora vejam, mas olha, vamos parar um pouco para refletir. Veja bem, são 7.000 pacientes, inclusive crianças. Alguns te disseram agora porque já faz 7 anos que estão esperando essa cirurgia. Nós conhecemos um caso aqui da TV que diz isso, por exemplo. Então observe, espere. Se nós chegamos a esse ponto, nós não temos que ficar fazendo aqui economia de palito em banquete de caviar. Nós estamos aqui numa situação de insolvência do Estado enquanto tal. O doutor Carlile, quando ele saiu, ele disse muito claramente, eu não conseguia, como gestor, coordenar, não é, as equipes da Secretaria de Saúde Pública para que a gente tivesse uma unidade de ação e um objetivo comum. Por quê? Porque simplesmente essas alas não se entendiam. Ora, mas se o secretário sai dizendo isso e o governo do Estado não apresenta uma resposta à altura dessa situação, nós podemos dizer, então, o seguinte, nós estamos numa crise de governabilidade. Portanto, uma crise de gestão séria. Isso é muito importante que eu queria concluir. Pois não. A crise, portanto, é uma crise política. E de liderança, viu? Porque o líder tem que tomar... Quando você fala uma crise política, você analisa isso na radicalidade da expressão. Ou seja, nós temos uma crise de autoridade. Crise de autoridade. Uma crise de comando. E essa questão aí está se agravando nos poucos meses, digamos, do governo Camilo, essa questão de crise de autoridade está se agravando, porque as medidas estão sendo paliativas, de ficar com o pires na mão lá no governo federal, e outras medidas também, como essa agora do prefeito, que só faz comprometer mais ainda o enfrentamento da crise na sua radicalidade. Peço licença aos senhores, temos que fazer um breve intervalo, já estourou o tempo. 3486-1721, o Twitter, Hamilton Nogue, até já. Olá, estamos de volta para o segundo bloco do programa Verdade de hoje, falando sobre orçamento, sobre gestão, saúde, publicidade, gastos do governo, confrontando com as necessidades reais da população. Você participa 3486-1721 ou o Twitter Hamilton Nogue. Participe ao vivo nesta terça-feira, lembrando que às sextas e aos domingos, sempre a partir das 23 horas, você terá a oportunidade de assistir às nossas reprises. Além de você, que participa de casa, aqui conosco no estúdio hoje estão Alexandre Damasceno, você já o conhece bem, ele é doutor em Economia e Gestor Público. Conosco também Carmelo Leão, que é presidente da Associação Médica Cearense, e Oscar Costa Filho, procurador da República no estado do Ceará. Carmelo, você tem um alerta? Isso, pode dizer. Tem um áudio anônimo que está circulando nas redes sociais, alertando sobre um possível surto de meningite no estado do Ceará. Isso não existe. Isso não existe. A Sociedade Cearense de Pediatria lançou hoje uma nota de esclarecimento, negando veementemente isso. A Secretaria do Estado negou. O Hospital São José, que é o Hospital de Doenças Infecciosas aqui, não relata nenhum aumento do número de casos de meningite aqui no estado do Ceará.
Então isso é só para alertar a população que esses áudios, esses vídeos que são postados na internet pode disseminar o pânico. Ou eu seja, quero esclarecer isso. Se eventualmente as pessoas ficarem sabendo de um caso, de outro, que existem casos, isso é uma coisa. Para um surto, tem uma diferença longa, né? Exatamente. E esse áudio é patrocinado ainda? Ainda tem um patrocinador oficial? Não cita nomes de empresas, mas sugere que as pessoas façam uma vacina específica contra a meningite, que não existe na rede pública, que obviamente só existe então na rede particular, e que aparentemente, pelo que fui informado, custa R$300, ou seja, dissemina o pânico, como o Carmelo colocou, e induz as pessoas a um estado de estresse grande que muitos não teriam a condição de fazer essa vacina e farão por conta do pânico. Voltando aqui para a nossa pauta, uma ferramenta sabe-se, bastante utilizado pelo poder constituído, e aí são vários estados, várias esferas, é a questão da publicidade oficial. Você, no mínimo, você constrange veículos, você orienta e etc. O governo Cid usou essa ferramenta de forma contumaz, usou bastante propaganda oficial. E até quem se lembra das maquetes muito superiores às próprias obras, né? Como é que dá para saber como é que esse começo de governo de Camilo Santana se utiliza o mesmo recurso ou não, doutor Oscar, na sua opinião? Eu não tenho elementos confiáveis, disponíveis para fazer um juízo de valor a respeito da política do governo Camilo Santana em relação à questão da publicidade. Apenas o que me preocupa com relação a esse aspecto é que você use uma publicidade oficial que nada mais do que um direito do cidadão, dado o caráter meramente informativo e impessoal de que ela se reveste, para você contemplar aliados e em detrimento, de adversários. Já se disse, o Roberto Jefferson foi delator do Mensalão, deu uma entrevista na Folha de São Paulo agora, 10 anos do Mensalão, ele disse uma coisa: olha, toda a campanha política desse país é uma campanha com financiamento público. Nós não vamos nos esquecer disso, ela é pública. Uhum. E aí ele englobou as chamadas empreiteiras, que vivem também dependendo desses contratos, que ele chamou de paraestatais, foi o nome que ele usou. Quer dizer, então você pega uma ferramenta como essa, e se ela for usada de maneira desvirtuada, ou seja, para atingir favorecimentos ou perseguições, não tenha dúvida que isso aí é uma lesão em si mesmo. Senhores, ao próprio princípio da administração Eu peço pública. Licença, nós temos a primeira ligação da noite. Alô, boa noite. Boa noite. Seu nome, por favor? Francisco André. Francisco André, é um prazer falar com você, Francisco André. Você tem pergunta ou comentário aqui para os nossos convidados? Eu tenho uma pergunta, mas ao mesmo tempo uma pergunta e um comentário. Fique à vontade. Certo, eu moro aqui no bairro de Genibaú, certo? Genibaú, ok. Conheço bem. Aqui tem um posto de saúde da prefeitura que não funciona. Certo. Infelizmente não tem vacina. Certo. Até uma vacina mais simples que seja, não tem. Certo. E esse posto está em reforma e ele está funcionando precariamente, já não funcionava o posto antes dessa reforma. A reforma está abaixo de Tartaruga e, coincidentemente, está sendo feita uma reforma aqui no campo do serviço aqui no bairro. Sim. E tem um valor da obra de R$4.500.000. A minha indagação é a seguinte: o prefeito, como médico da área de saúde, como é que ele pode priorizar uma obra de R$4,5 milhões diante de uma necessidade de um posto de saúde? Excelente questionamento. Aqui próximo também do Conjunto do Ceará, por exemplo. Ok. Eu queria saber, indagar com os entrevistados, principalmente ao procurador da República, da Costa Filho, o senhor Costa Filho, sobre isso. Francisco André, obrigado. Eu agradeço demais a sua participação, foi um imenso prazer falar com você. Questionamento ferino e concordo plenamente com o seu raciocínio aí de prioridades. Senhores, quem comenta? Deixa eu dar uma informação a respeito disso, que foi confirmada hoje pelo ex-secretário, que foi um dos fundadores do SUS, que foi o Dr. Khalil. Ele propôs, ainda nessa gestão, ao prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, como ele propôs em 86, 87, me parece, enquanto secretário ao diretor do IJF, que era então Mário Mamed, o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, eu assumo
financeiramente os hospitais, as unidades hospitalares. Frotinhas, Gonzaguinhas, JF e tudo. Passa para o Estado digamos, a questão financeira. Eu assumo. Não é? Eu passo a custear. Claro, a estrutura não, a estrutura mantém, mas financeiramente eu assumo. E vocês ficam só com a atenção básica. Que é exatamente o que ele está falando aí. O município ficaria exclusivamente com isso. E nem na época o Mário Médio aceitou, por razões que ele elencou, e agora também ele saiu e não conseguiu implantar. A ideia era exatamente o seguinte: olha, você está com dificuldades, né, de gerenciar hospitais, a questão dos Guazanguinhas, mesmo os Frotinhas, e sem falar no JF, que o JF não é um hospital municipal, pessoal. O JF é um hospital estadual. E olha que ele recebe pacientes até de fora. É absurdo que a prefeitura insista em continuar gerenciando um hospital desse, pelo menos do ponto de vista a prefeitura gerencia ao mesmo tempo que dá o recado de que não consegue gerenciar. Pois é. Está sempre casado as duas informações. Então, a solução é passar decidido, mas isso implica decisões políticas e não se toma. Enquanto isso, a coisa vai se avolumando a crise e dá no que deu atualmente. Alexandre Damasceno. Vê essa colocação, doutor Aliás, Alexandre, deixa eu lhe passar aqui logo uma pergunta que eu acho que vale, que se aproveita na sua resposta. O Adalberto Júnior, ele diz o seguinte: já existe em alguns países o atendimento público feito pela rede particular através de vouchers. Seria essa uma opção? Respondendo logo a essa pergunta, é mais ou menos o que deveria estar fazendo o SUS, né? Com essa liberação de pagamento quando o cidadão vai a um hospital. Em teoria é a mesma coisa, em teoria, né? Sim, só que como o valor é aviltante, não consegue custear as despesas da entidade hospitalar privada, ele simplesmente se descredencia do SUS para poder atender. Mas é o mesmo princípio, sendo que um mecanismo diferente. Mas essa colocação que foi feita a respeito da não aceitação de um modelo mais moderno, um modelo mais otimizado de gestão da saúde, vem ao encontro da incompetência administrativa dos gestores espalhados pelo Brasil. E aí não vou me focar apenas na administração do governo do Estado do Ceará e da Prefeitura Municipal de Fortaleza. Isso está espalhado pelo Brasil como um todo. Os gestores não têm a condição ou o interesse de fazer com que a coisa aconteça do modo como deveria. Que interesse é que barra uma ideia como essa? Hamilton, poder? Os interesses escusos podem ser de diversas naturezas. Pode ser político, por exemplo, para dizer que mantém um hospital, que atende tantas mil pessoas durante um período, mesmo que precariamente, para que isso contabilize politicamente. Isso pode ter a ver com a aquisição de produtos superfaturados, por exemplo, ou recebidos em quantidade e qualidade menor do que ou foi comprado. Ou alocação de cargos, pessoas em cargos. Ou alocação de cargos, ou contratação de terceirizados, ou colocação de prestadores de serviços, como ainda hoje nós temos isso na prefeitura, nos postos de saúde, enfim. Então há interesses inconfessáveis que acabam redundando com o modelo caótico desse de administração. E nós não vemos dentro da estrutura pública, que lamentavelmente os governos têm conseguido fazer isso, é quebrar a reação do servidor público, o elan, o orgulho do servidor público vem sendo destruída a cada período. E aí não se tem uma reação dos próprios servidores a isso tudo que acontece debaixo das nossas barras. Carmelo, o Henrique Javi fica na pasta? Eu sou da ideia que ele deve continuar. Ele é um técnico, né? Tem uma boa interlocução com as entidades médicas. E eu acho que ele deve continuar. Ele tá bom de diálogo? Bom de diálogo, é acessível. No entanto, algumas pressões partidárias podem tirar? Agora, existem as pressões políticas, né? Sim. Existem pressões políticas, mas pelo menos isso do governador, na área da saúde, da educação e da segurança pública, ele optou por indicar nomes técnicos. Sim. E resistir a essa pressão política que deve ser grande. Doutor Oscar, gostou da economia nos carros de segurança pública? Aliás, eu vou fazer outra pergunta para o senhor. Nós temos um outro momento da segurança pública, na sua opinião, mudou radicalmente? Bem, com relação à segurança pública, existe um déficit de institucionalidade muito grande aqui no Estado que nós devemos enfrentar, que é o problema da Polícia Civil. Sim. A Polícia Civil hoje passa por uma crise que já vem de muito tempo, no sentido da sua capacidade de investigar, para exercer a função de polícia judiciária propriamente dita. A rigor, não se investiga nada. A rigor. Muita coisa fica aí, evidentemente, sem ser investigado, por que não dizer quase a totalidade. E uma proposta que eu faço diretamente ao secretário e
uma vez eu tive com o Camilo, não deu para falar com ele, pela nossa solenidade, seria o seguinte: olha, faça um grande favor ao Estado do Ceará. Faça uma faxina na cúpula da Polícia Civil. Por quê? Apesar de eu ter lá grandes amigos, não vai nada aqui pessoal. Mas os atores que estão lá na cúpula da Polícia Civil são os fantasmas do século passado, que vêm se perpetuando do século XX ao século XXI. Ora, não existe alternância de poder na cúpula da Polícia Civil. Eu já falei isso para o capitão Wagner. Na Polícia Militar, as questões intestinais são expostas e existe alternância de governo para governo do comando da Polícia Militar. Da Polícia Civil não existe. Olha, essa questão tem revertido negativamente para a população de uma maneira tal, e é pior de tudo, é que é insidiosa e é silenciosa, e a gente não consegue perceber. O ex-secretário Roberto Monteiro já tinha colocado esse problema da questão da estrutura do funcionamento da Polícia Civil, enquanto tal, que ela precisa passar por uma reforma estrutural na sua concepção de uma instituição de Estado. Sim. E isso não tem sido feito. Agora, preciso deixar claro o seguinte, que o problema de quem vai ocupar a Secretaria de Segurança Pública é menos da pessoa eventualmente escolhida e mais da dimensão da independência política que ela vai se investir exercer, né? Para poder conduzir o barco. O Henrique Davi, por exemplo, reencontrei recentemente, foi até um aluno meu, uma pessoa decentíssima, como você falou, de bom diálogo, ou então o doutor Cabeto, que tem também sido colocado aí na pauta do debate, mas a questão não é essa. A questão não é essa. Não é nome, né? Não se trata de nome, a questão se trata de autonomia. Agora, é preciso que essa autonomia, ela parte necessariamente do governador. Doutor. Se um secretário sai, pede exoneração, no curso, não é? De uma grave crise na saúde pública, colocando claramente que saiu porque não conseguiu coordenar, não é? Os diversos setores da Secretaria de Segurança Pública, isso não pode ficar sem resposta. Oscar, eu peço licença, senhores, nós temos mais uma ligação. Alô, boa noite. Caiu a ligação? Infelizmente. Mas olha, quero só registrar aqui o Adriano Silva, diz que as prioridades no Ceará foram esquecidas, o que se pratica é a política do pão e circo. E o Masni também daqui diz que está acompanhando. Abraço para o Masni e para o Adriano. Alexandre, você ia falar? Eu queria colocar, Milton, que a gente não traz à pauta sempre, porque os problemas são tantos e são tão graves e de soluções visíveis que a gente não entende por que não são implementadas. Isso. Mas eu sempre puxo a discussão, e você é testemunha disso, da omissão total que nós temos das casas legislativas em relação a tudo isso. Sim. Você vê os problemas acontecendo, à luz do dia, a população sofrendo isso, a população se insurgindo dentro daquilo que lhe é possível, o Ministério Público tentando fazer a sua parte dentro da limitação que ainda tem de pessoas, né? Os tribunais de contas, quando querem trabalhar, um ou outro conselheiro e os seus técnicos, mas nós vemos a omissão do Poder Legislativo dentro disso tudo. Então, como foi colocado aqui, o secretário sai, faz colocações de natureza muito graves, da ingerência política dentro da sua parte, e o que nós vemos da Assembleia Legislativa é o silêncio. Deveria haver um escândalo, uma comoção então, assim, completa, né? No mínimo, esse secretário ser chamado ao plenário para manifestar explicar publicamente o que realmente aconteceu. Porque se na fala dele contém implicitamente as soluções, que agir contrariamente ao que ele aponta. Traz no seu bojo a fala do secretário e de outras autoridades também públicas, a gente vê isso aí, é aquela coisa, a gente percebe que o cidadão tem vontade de falar, mas não está tendo a coragem de falar tudo. E se a Assembleia dá a âncora para que ele possa ir lá e se expressar e publicamente colocar isso tudo, ficaria muito mais fácil. Agora, provavelmente a base do governo, que continua sendo por base daquela manipulação, do toma lá da cá, infelizmente isso acontece, abafa até um pedido de informação, que a lei de acesso à informação daria ao deputado, né? Que dirá uma convocação dessa natureza. E nós já vimos aqui parlamentares reclamando que fizeram solicitações com base na lei e que não obtiveram nenhuma resposta. Agora, assim, quanto a isso, só me permita um parêntese, eu acho muito fácil o discurso do parlamentar que diz que não consegue fazer porque existem as vias, inclusive judiciais, para que essa coisa seja tomada.
Ok. Né? Então, eu acho que é muito cômodo o parlamentar dizer que tenta, mas não consegue, porque os remédios jurídicos estão aí para serem tomados. Peço licença, temos que fazer mais um breve intervalo. Você pode e deve participar. O assunto é do seu interesse, sim. 3486-1721 ou o Twitter Hamilton Nog. Até já. Olá, estamos de volta. Terceiro e último bloco do programa Verdade de hoje, falando sobre orçamento, gasto do governo, saúde, segurança e publicidade. Mais o que vai surgindo aqui dos nossos convidados e de quem acompanha o programa ao longo de todo ele. Você participa, 3486-1721, o Twitter Hamilton Nog. Lembrando que você participa ao vivo nessa terça-feira e às sextas e aos domingos, sempre a partir das 23 horas, você vai estar conferindo as nossas reprises. Além de você que participa de casa, aqui conosco no estúdio estão Alexandre Damasceno, você já o conhece, ele é doutor em Economia e Gestor Público. Conosco também Carmelo Leão, presidente da Associação Médica Cearense. E Oscar Costa Filho, procurador da República. Abrindo um pequeno parêntese aqui para mostrar uma obra que eu recomendo. Somente a gente entendendo a nossa formação histórica, a gente vai poder atuar com um pouco mais de eficácia nos problemas futuros e deixando alguns preconceitos de lado também, para que a gente possa agir efetivamente. Brasil, uma biografia. Comprei por R$ 53,00. Não é caro, você pode comprar também e faz um bem danado. Bom, começamos com uma ligação. Alô, boa noite. Boa noite. Seu nome, por favor? Arivando. Erivando? Erivando, você tem pergunta ou comentário aqui para a gente, para os nossos convidados? Não, comentar, né? Porque a gente está precisando. Fique à vontade. Sobre os postos de saúde. Os postos de saúde não funcionam nenhum. Tá. Não funciona. Você mora em que bairro, Erivando? Aí nós estamos precisando de gestor público que tenha um compromisso com o povo mesmo. Eles não estão tendo. Eles não estão tendo responsabilidade, né? O pessoal está elegendo eles. Mas você fala de que bairro, Erivando? Você fala de que bairro? Nós estamos precisando assim, de uma pessoa que tem um compromisso com o povo, do prefeito como Juraci Magalhães. Aí eu discordo, um prefeito que tinha compromisso com o povo. Tá bom. E eles agora não estão tendo. Ok. Erivando, agradeço demais a sua ligação. Prazer falar com você. Ligue sempre que puder e quiser. Alguém comenta? Milton, eu queria só pegar um gancho com o tema central do programa, né, como você tem colocado, e fazer uma referência em relação à publicidade governamental. Sim. Lamentavelmente eu esqueci de trazer, mas eu estou com uma página dupla de um jornal de grande circulação do Ceará. São dois grandes jornais, eu não vou citar para, obviamente, não fazer o merchandising indevido. Mas é uma página dupla do governo do Estado, do segundo final de semana, ou seja, final de semana atrasado, onde você via informação útil nenhuma e só colocação de potenciais ou supostos feitos do governo do Estado do Ceará. Sim. Ou seja, uma página dupla que eu imagino que deva custar uma fortuna pelo volume de circulação do jornal, onde o cidadão, se espremesse aquela página, não conseguiria tirar nada de útil para a vida dele. Ou seja, não orientava... Do ponto de vista educativo... Nada. Não orientava sobre a velocidade, sobre o uso racional da água, da energia, sequer de lavar as mãos, enfim, uma propaganda pura e simples de feitos que são colocados como valiosos, importantes e que são efetivamente questionáveis. Sim. Então, nós continuamos tendo, apesar de toda a limitação financeira, que nós começamos o programa tratando disso, essas iniciativas que são muito danosas ao erário. Né? Se o dinheiro já é pouco, se os problemas já são muitos, se não se otimizam os processos que já existem, ainda se coloca informação desnecessária, aumentando o ralo por onde sai o dinheiro, a gente não vê um horizonte muito favorável para isso tudo, lamentavelmente. Quer comentar, Camelo? Assim, quando a propaganda governamental é de utilidade pública, tem um benefício para a população, como, por exemplo, essa campanha de prevenção do sarampo, Sim. Campanha de estímulo ao aleitamento materno, excelente. Tem que ser estimulado, tem que ter mais. Agora, essa propaganda institucional, que deveria, assim, pela lei, né, ser apenas uma maneira de informar, de dar publicidade às obras, normalmente ela é feita mais para fortalecer, não a imagem da instituição, mas a imagem do partido ou do governante que está no poder. Isso é que é realmente deprimente. Temos ligação, é isso? Pois não, Só voltando aqui, complementando o que o Carmelo colocou e falando também da questão de saúde, eu não sei se vocês lembram, há alguns anos que o Brasil estava correndo o risco de uma epidemia de cólera. Sim.
E houve uma propaganda maciça ensinando o cidadão a lavar a mão. E houve uma redução de todas as doenças que eram adquiridas, né, que o cidadão pegava, eram contaminados por meio de mãos infectadas. Lucas, temos uma ligação, é isso não? Pode chamar. Alô, boa noite, temos uma ligação. Alô? Boa noite. Seu nome, por favor? Aloysio Dutra. Aloysio, muito prazer falar com você, Aloysio Dutra. Você tem pergunta ou comentário aqui para os nossos convidados? Eu vou fazer um comentário junto com a pergunta sobre Fique à vontade. Fique à vontade. Primeira pergunta, vamos lá. Não. Onde está o investimento em saúde básica dos médicos de saúde das famílias, equipes? Segundo, eu aqui no bairro de São Cristóvão queria elogiar a administração do bairro, porque o posto de saúde funciona, certo? No São O problema Cristóvão. é que acabaram com nós só temos 2 equipes de saúde da família, ponto. Certo. A gestora foi trocada, veio uma gestora nova, passou em concurso, entrou. Certo. Quando a moça chegou, ela tem 3 médicos e o ISGH cerceia o valor que ela tem para fazer compras de medicamento de uso próprio. Hoje em dia, o dinheiro está todo na mão do ISGH. E para terminar, ainda tem mais um comentário. Eles pegaram e zeraram todo o banco de dados que havia dos pacientes. O que é que vai acontecer agora? Vai começar tudo do zero. Todos os prontuários foram tirados. Então, começou do zero, o posto está zerado. Eu queria saber como é que se resolve isso. Muito obrigado, uma boa noite. Aloysio, nós que agradecemos a sua ligação, imenso prazer falar com você. Olha, essa questão do ISGH, ao lado do problema mais notório, que é a questão do financiamento, né, do que precisa ser feita uma auditoria independente e de preferência externa em relação a essas contas públicas e essa drenagem de dinheiro para esse instituto, há um aspecto recorrente nas denúncias que é como que o ISGH atuasse fazendo, às vezes, de uma polícia política no âmbito da saúde pública no Estado. Ou seja, ele se viu investido de superpoderes e, consequentemente, você tem narrativas como essa aí, de atitudes policialescas no âmbito da saúde pública. Você vê a que ponto chega a coisa. Agora, essa questão aí também foi colocado recentemente sobre os aspectos das blitzes, né? E, para você ter uma ideia, foi feito ainda nessa gestão anterior na saúde. Eu só explicar, porque a gente comentou aqui no intervalo e fica difícil para quem está em casa entender. Eu ia trazer aqui para a discussão, aliás, estou trazendo aqui para a discussão, no começo da gestão Roberto Cláudio, havia umas blitz em conjunto, governo do estado do Ceará e município, que fechavam os bares sem alvarás e causavam uma diminuição de problemas urbanos, inclusive assaltos e tudo mais, e furtos no ao redor, né? Então, essa é a questão que o Oscar está se referindo. Pois não, continue. Para você ter uma ideia, foi feita uma operação de blitz no fim de semana e o número de pacientes que tiveram que ser levados ao hospital de um fim de semana para outro para fazer o paralelo e a comparação, de 60 pacientes do feriado anterior, diminuíram para 30 pacientes. Isso na época das blitz? Na época das blitz. Só para você ter uma ideia. E essa questão agora passa por isso, a título de prevenção. O superintendente do José está me dizendo que agora, nesse sábado, ele tinha, no sábado à tarde, 53 pacientes no IJF em observação. Aqueles pacientes que ficam no corredor, ficam ali sendo observados. No domingo pela manhã, eram 83 pacientes sob observação, fora aqueles pacientes que já tinham sido você imagina submetidos à cirurgia. Se o Brasil for ficar criando imposto para criar orçamento sem conter a entrada desses doentes, dessas pessoas. Ou seja, ele diz então o seguinte, olha, não adianta, eu posso fazer a marcha que fizer para produzir leitos, mas se eu não tiver uma atuação, não é, de uma força-tarefa, de uma política do Estado, direcionada à prevenção, não vai adiantar. E são coisas simples. Que precisam ser feitas. Essas blitz eram coisas simples. O que poderia ter acontecido? Por que parou, Alexandre?
são geralmente inconfessáveis, né? Começam as pressões dos vereadores, dos deputados, que representam os empresários de determinado setor, os vendedores e distribuidores de bebidas. Tudo isso está envolvido nessa administração da vida do cotidiano da cidade. E, lamentavelmente, os políticos tomam posições em favor desses lobbies sem pensar na consequência que isso traz para a população. Ou tentando manter o poder atual, né? Aquele poder atual justifica tudo, né? É uma forma de você se tornar cada vez mais agradável a esses grupos que estão circundando tudo isso. Então, quando você fala dessa capacidade que nós teríamos de reduzir a entrada nos hospitais, os problemas mais graves, que seriam as blitz, que seria, por exemplo, a punição financeira do causador do acidente, o cara sai, se embriaga, causa 10, 20 acidentes, no geral, não uma pessoa, obviamente, essas pessoas vão para o hospital, o SUS paga a conta e quem causou o acidente não paga nada. Carmelo, então, a legislação poderia fazer com que o causador do acidente fosse onerado nisso. Isso. A Prefeitura de Fortaleza anuncia a contratação de quase 120 médicos, é isso? 111. Esse número 111 é suficiente? É totalmente insuficiente. 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 O ideal seria quanto? Para você ter uma ideia, quando o governador Camilo ainda era candidato, teve um debate com os médicos e foi feito lá um acordo não, ele assinou um termo de compromisso, né? E se comprometeu em fazer um concurso público para a área da saúde com 12 mil candidatos ao nível do Estado. 12 mil candidatos para quantas? Para a área da saúde. Não, 12 mil vagas. 12 mil vagas. Isso todas as profissões ligadas à saúde, certo? Então, em Fortaleza, 111 médicos e saúde não se faz só com médico, né? Enfermeira, fisioterapeuta. Bom, eu peço licença, nós temos mais uma ligação. Alô, boa noite. Alô? Boa noite. Alô, boa noite. Seu nome, por favor? O meu nome é Zuleide, eu moro aqui na Nova Assunção. Zuleide, prazer falar com você, Zuleide. Você tem pergunta ou comentário aqui para os nossos colegas, nossos convidados? Estou ouvindo o programa. Pois não? E eu queria fazer como é que se chama? Um comentário, uma pergunta? Um comentário, porque nós estamos vendo e ouvindo as notícias, inclusive esse programa, né? Sim. Eu admiro muito, que é muito instrutivo. Muito obrigado. O que está acontecendo? Os nossos gestores estão gastando milhões e milhões de dinheiro com festa carnavalesca, emenda em dezembro, emenda com janeiro, e aí sai, agora estão anunciando o maior São João do Brasil. Meu irmão, o povo morrendo nos corredores. Abram leitos, tenham caridade, esses gestores não podem gastar esse dinheiro com futilidade. Tudo é vaidade, um esforço para alcançar o vento. Tá bom. Isso é inadmissível. Não deixa esse povo gastar dinheiro com São João, não, meu irmão. Zuleide, agradeço demais o seu alerta, a sua ligação. Foi um imenso prazer falar com você. Ligue sempre que puder e você quiser. Olha, deixa eu dar uma informação. Na ação judicial que nós entramos para que seja reconhecido judicialmente o estado de emergência que nós estamos vivenciando, porque... Isso eu falo em relação à seca. Não, a saúde. A saúde mesmo. Tá. A saúde, porque o prefeito poderia ter decretado o estado de emergência, que é o reconhecimento oficial da crise, não é? Tá. E o governador também, mas ele não fez. O judiciário não pode decretar o estado de emergência, seria uma intervenção do ato, seria privativo do executivo, mas o judiciário pode reconhecer judicialmente a situação de emergência, para que, a partir daí, o próprio Estado e o município tenham ferramentas para enfrentamento de crise, inclusive com relação à dispensa de licitação e outros benefícios que a legislação prevê. Agora, um dos pedidos que nós fizemos, e nós estamos esperando a adesão da Justiça, foi exatamente essa a que se referiu ao ouvinte agora, no sentido de que sejam suspensas, né, essas festas juninas, não só as regionais, como também o maior São João aí no aterro aí da praia de Iracema, como também aquele que é previsto no meu amigo Guilherme Sampaio, secretário de Saúde, acabou de me ligar, falando que o que vai acontecer no Dragão do Mar é uma coisa também tradicional. A gente pede a suspensão das festividades e o direcionamento das verbas para a saúde. Isso é um dos pedidos que a gente faz. Agora, o que me deixa atônito nessa história toda são exatamente aquelas medidas absolutamente paliativas para resolver crises. Aproveite, por favor, na sua fala e utilize 30 segundos já para a gente ir se despedindo, por favor, e terminar o programa. Eu encerro com essa aflição, que é a falta de enfrentamento da crise
na dimensão em que ela se apresenta no seu aspecto, digamos, mais sistêmico e estrutural. O que nós estamos vendo, não adianta contratar 100 médicos apenas, não adianta contratar nem o número de médicos até, que eventualmente seria razoável, não é? Nos limites dessa questão, se nós não enfrentamos as causas do problema. Entenda, resumo, o problema da saúde pública não é de anestésico, é de antibiótico. Ele não precisa digamos, de antitérmico, ele precisa de uma intervenção cirúrgica. Essa é a grande questão. E eu não estou vendo nenhum dos governantes, nem no governo do Estado, nem da Prefeitura, uma postura à altura da crise. Essa a minha preocupação. Carmelo, 30 segundos à vontade para a gente se despedir. Ok, é como a gente discutiu aqui. Nós temos que encarar a saúde pública, mas olhando a partir da base. É resolver o problema do saneamento básico, da violência urbana, ter uma atenção especial ao programa Saúde da Família, aos postos de saúde, que foi uma reclamação geral aqui. Porque não adianta você aumentar a média e alta complexidade se a fonte, que é a atenção básica, não foi equacionada. Rapidamente, como é que estão as reformas que foram previstas na campanha? Estão acontecendo? Já passaram da metade dos postos do município de Fortaleza? Não. Um terço. Um terço? Praticamente parado. Tá. E os 2 terços está caminhando mais lentamente. Tá bom. Alexandre, 30 segundos, por favor. Milton, eu queria só lembrar o telespectador que nos acompanha que nós temos para tratar desses problemas um governador, 44 deputados, 184 prefeitos, mais de 1.000 vereadores no estado do Ceará, e nós vemos que essas autoridades, por problemas diversos, cada um no seu modelo, não estão conseguindo dar conta disso tudo. E que a nossa responsabilidade enquanto cidadão é de fazermos nossa parte, sim, cada vez melhor, mas também de estarmos atentos a quem nós iremos confiar os nossos votos nas próximas oportunidades. E 2016 é um ano excepcional para isso, que já podemos começar a melhorar muito o plantel dos gestores municipais. Muito bem lembrado. Bom, senhores, agradeço demais a participação. O programa chegou ao fim. Agradeço também a Adalberto Júnior, Masni, Adriano, Kleber, mais quem ligou e quem tentou ligar e não conseguiu falar. Lembrando que o A Verdade vai ao ar na terça-feira ao vivo e reprisa às sextas e aos domingos, sempre a partir das 23 horas. Um grande abraço e até a semana que vem. Tchau.